Um beijo para Jesus. Jesus arrasa. Enquanto eu tava orando, o Senhor me deu uma palavra aqui, é nela que eu vou pregar, porque a gente tem que aproveitar o que Deus fala, né? E eu que aproveito mesmo. Deixa eu só procurar onde que ela tá aqui. Já deu certo, tá bom? Vamos lá para a palavra de Deus nessa manhã. Sejam bem-vindos que eu não vi, tá bom? Bom dia com muita alegria, vitória, vida, fôlego, disposição, ousadia, perseverança, domínio próprio, coragem, coragem e muita alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, tá bom? Em nome de Jesus, que nós possamos viver e fazer a diferença. Deus não nos chamou por acaso. Você não é a obra do acaso, você não está aqui por acaso. É a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. É Josué, o capítulo 1. E eu quero ler do 6 em diante, tá bom? Vamos lá. Ei, Neia, bora. Ó, Neia, gente, tá? É a nova empreendedora desse lugar, viu? Nova empreendedora desse lugar. Neia, em uma das lives aqui, né? Deus trouxe aí a direção para ela. E ao invés de dar desculpas, ela começou a fazer o quê? Tomar decisões. E ela começou, né, a ouvir a voz do Senhor aí, tomar decisões. E ela começou a se mover, ela me mandou uma notícia muito preciosa ali, né? O quanto, né? O quanto que de coisa boa aí que Deus fez. E, e como foi precioso, né? Ela decidiu que ela ia vender. Em vários lugares chama diferente, né? Geladinho, aquele chup-chup, né? Cada região fala de uma forma. E ela decidiu, né, que ia vender, que ia pra escola. E, gente, de 200 que ela foi, só sobrou 17. Então, olha que coisa linda, arrasou. Usa o que tem. No meio do caminho, Deus vai te dando ferramentas melhores, tá? Então, assim, ó, vai caminhando e você vai ver o quanto que tanta coisa boa aí, né, que Deus tem pra fazer na nossa vida, onde a gente tá e isso é bênção, viu? Bora, vamos aqui pra palavra? Que lindo! E é isso, a gente tá aqui pra celebrar com você sua vitória, né, e o movimento que você precisa fazer, né? Eu falo que nós somos cooperadores de Deus em Cristo. E eu falo muito com o pessoal da minha mentoria, das imersões, eu falo assim, olha, a minha parte eu faço, e eu faço de verdade, Deus sabe disso, né? A parte de Deus eu tenho convicção, não precisa nem falar com ele, ele faz também. Agora, a parte sua é você que tem que fazer. Então, gente, aquilo que é pra você fazer, Deus não vai fazer, tá? Então, vamos pra palavra. A palavra de Deus diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sobre o juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Não fui eu que lhe ordenei? E aí a terceira vez que o próprio Deus diz aqui: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, enche-nos com a tua presença, Pai.
e que nós possamos adentrar em lugares que até então não tínhamos adentrado. Manifesta o teu reino nas nossas vidas, no nome de Jesus. Então vamos, meu povo, olha só. Gente, aqui nós lemos 3 vezes aonde Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Tem um momento que Deus diz assim: seja forte e muito corajoso, né? E se Deus, ele está dizendo para Josué, seja forte e corajoso, provavelmente, queridos, Josué não estava se sentindo tão forte e nem tão corajoso. Raramente a gente vai dizer para alguém forte e corajoso, seja forte e corajoso. Porque a pessoa já está se mostrando forte e corajoso. A pessoa já está se posicionando com força e coragem. Então, provavelmente, Josué estava com medo e se sentindo sem forças. Até porque um dos maiores líderes que já viveu em toda a história da humanidade, chamado Moisés, não tinha conseguido lidar com aquele povo. Aquele povo, ele era tão obstinado que eles foram o povo que gerou um nível de desgaste em Moisés que deixou Moisés fora da terra prometida. O povo foi desgastando Moisés ao ponto de Moisés entrar em um processo que não era para ter entrado, aonde no detalhe Deus fala uma coisa com Moisés, Moisés faz outra. Aqui eu já tiro uma palavra para mim e para a tua vida. Muitas vezes a nossa vitória está no processo do detalhe. Muitas vezes aquilo que Deus está falando conosco, às vezes a gente ouve meio processo, às vezes a gente faz a meia obediência. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus não te chamou para meia obediência. Ei, meu doutor Rafael, seja bem-vindo. Deus não te chamou para meia obediência. Deus te chamou para obediência completa. E para ser obediente completamente, eu preciso ouvir com clarificação aquilo que Deus quer que eu faça. E normalmente no processo de Deus, queridos, funciona assim. Vou te contar. Deus mostra a sua visão de futuro, ele te dá uma foto do seu quebra-cabeça, né? Lá na frente, quem já brincou de quebra-cabeça sabe do que eu tô falando. Quando você compra o quebra-cabeça, lá no quebra-cabeça tem uma foto na capa mostrando o que é que você vai construir. Só que dentro tem um monte de pecinha separada, que dá um trabalho da pega para você conseguir montar aquele desenho do quebra-cabeça. Então Deus, ele mostra a foto do seu futuro. Ele está mostrando para Josué uma terra prometida. Ele está mostrando a Josué que ele seria o novo líder no lugar de Moisés e que ele levaria aquele povo para aquela terra prometida. Só que presta atenção. Na nossa vivência e nas nossas experiências, nos nossos processos, a gente cria estruturas internas, ou de credulidade ou de incredulidade. Provavelmente Josué tinha estruturas internas de incredulidade. Mas Sumaí, como que você fala isso de Josué? Logo Josué? Verdade. Sabe por quê? Josué viu um dos maiores líderes da história, inclusive o líder. Josué era um dos mais próximos, um dos príncipes mais próximos da vida de Moisés. Ele vê um dos maiores líderes que já viveu na terra. Aonde Deus falou, toca esse cajado aí nas águas e as águas se abrem. Um homem que toca na rocha, sai água doce. Um homem que ora ao ponto de ser transfigurado, que ele começa a brilhar. A palavra de Deus diz que Moisés fala com Deus tete a tete, face a face. Então Josué olha para aquele líder e ele fala assim, meu Deus, se Moisés não deu conta de levar esse povo para tal da terra prometida, imagina eu.
E ele precisa, querido, ser encorajado por Deus. E presta atenção. Deus, ele vai te encorajar. Se você entrou aqui nessa manhã e você tem tantas experiências negativas no decorrer da tua jornada, no decorrer do teu processo, talvez na sua caminhada você viu muita derrota, muita dificuldade, muito problema, você viveu muita aflição, muita angústia e agora você está no momento onde você não consegue acreditar. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, seja forte e corajosa. Seja forte e muito corajosa. Queridos, e a força não está na força do meu braço, da minha sabedoria, da minha cabeçona, não. A força não está em mim, mas a força está em Deus que me usa com a força que vem dele. Eu não confio na força do meu braço. Eu não confio na minha própria sabedoria. Eu não me estribo no meu próprio entendimento. Porque senão eu vou me perder na jornada. Mas eu preciso confiar que existe um Deus forte. Existe um Deus corajoso. Que me enche de força e me enche de coragem. Existe um Deus que me sustenta. Que me capacita, mesmo quando eu me sinto incapaz. Existe um Deus que me levanta do pó e da cinza. Existe um Deus que troca as minhas cinzas. Talvez tudo se queimou na sua vida. Talvez você olha para a tua trajetória e você diz, não tem mais jeito. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, existe jeito. Existe possibilidade. É o Deus da possibilidade. É o Deus da transformação. É o Deus da restauração. Ele troca a sua tristeza por alegria. O seu pranto por vestes de louvor. Ele troca esse espírito angustiado, essa angústia, essa aflição, por uma unção de vida, de transformação, de restauração. Provavelmente, querido Josué, estava olhando para o histórico. E provavelmente ele estava com medo, ele estava apreensivo, ele estava preocupado. Provavelmente ele estava não se sentindo capaz. Mas Deus, ele dá algumas orientações para Josué. E uma das orientações que Deus diz por 3 vezes na mesma passagem. Seja forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime. Queridos, e tem algumas decisões que nós precisamos tomar. Tem algumas decisões que nós precisamos ser intencionais nessas decisões. E Josué precisava ouvir a voz de Deus e ser intencional em obedecer a voz de Deus. Outro dia eu ministrei aqui a respeito de que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ouça. E às vezes você acha que todo mundo está ouvindo. Não. Não, nem todo mundo está ouvindo. Tem pessoas que não estão ouvindo. Tem outras que estão ouvindo e não estão obedecendo. Tem outras que estão ouvindo e estão obedecendo pela metade. E tem outras que são obedientes à voz de Deus. Então não é apenas ouvir, é obedecer. Não é apenas ouvir o que Deus está falando, mas é colocar em prática, é dar passos, é caminhar segundo a orientação que o Espírito Santo está trazendo para a tua vida. Deus, ele traz uma orientação para Josué. E ele diz assim, tenha cuidado. Queridos, quando eu tenho cuidado com algo, é um zelo. Deus está dizendo, tenha zelo em obedecer
toda a orientação que você recebeu do meu servo Moisés. Não se desvie das orientações de Deus para a tua vida, nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha o zelo da obediência, de ouvir a voz de Deus e obedecer o que o Senhor está falando, o que o Senhor está conduzindo. De estar atento à voz do Espírito Santo. Tenha o zelo de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Queridos, olha só. Quantas pessoas têm se desviado do projeto de Deus? Quantas pessoas têm trocado os projetos que Deus colocou para a tua vida para fazer os seus próprios projetos? E eu não sou contra quem sonha, pelo contrário, eu sou uma treinadora de inteligência emocional comportamental. Eu impulsiono as pessoas a sonharem. Eu impulsiono as pessoas a crescerem. Esse é o meu trabalho, é com isso que eu trabalho. Com transformação de mentalidade. Só que de uma coisa eu sei. Eu impulsiono as pessoas a sonharem os sonhos de Deus para a vida delas. Porque eu sei que os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os teus sonhos. E existem dentro da trajetória de Deus um processo de renúncia. Que muitas vezes a gente vai ter que renunciar. Às vezes a nossa vontade, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Para dizer, Senhor, eis-me aqui. E eu faço planos, queridos, todos os anos eu faço planos. Todos os anos. Mas eu não tenho medo, de rasgar os planos que eu fiz. Tem não. Para dizer, Senhor, eis-me aqui. Para viver os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos. Porque eu sei, queridos, que os meus projetos, os meus planos são passageiros e são para essa vida. Mas os planos de Deus, os projetos de Deus, aquilo que Deus preparou para mim e para você desde a eternidade, ele vai reverberar para a vida eterna, para toda a eternidade. Essa vida, de fato, é uma vida que a gente precisa colocar empenho, porque é uma vida que precisa ser uma vida que vale a pena ser vivida. A Joyce Meyer, ela fala, o programa dela é Desfrutando a Vida Diária. Ela fala muito de aproveitar a jornada. Mas essa vida é muito passageira. Ela é muito rápida. E você precisa entender que tudo que você faz aqui vai reverberar na eternidade. As suas falas, as suas atitudes. E principalmente a sua obediência à voz de Deus. Josué estava recebendo a orientação do próprio Deus. Ele estava recebendo a direção do próprio Deus. Olha, Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olha, Josué, não deixe de falar a palavra desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem-sucedido. Muitas vezes nós estamos meditando em muitas coisas. Sumai, não estou meditando não. Eu nem gosto desse negócio de meditação. Medita. Todo mundo que eu conheço medita. Todo mundo. Só que a maioria, ela está, ao invés de escutar os conselhos de Deus que diz, medita nessa palavra aqui, ó, de dia e de noite. Medita no livro dessa lei aqui, de dia e de noite. Ao invés de meditar no que a palavra diz, você está meditando nas preocupações. Você está meditando nos seus problemas. Você está meditando nas adversidades. Você está meditando naquilo que não deu certo. Você está meditando nos erros que você cometeu. E você vai reverberando, ó, esse nível de dor dentro de você.
esse nível de aflição dentro de você. E você vai construindo esse lugar de uma meditação. Só que não é a meditação. Esse lugar não é a meditação que Deus te chamou para fazer. E Deus está te dando uma orientação aqui nessa manhã. Medita no livro dessa lei, de dia e de noite, para que você vá bem no seu caminho, para que você prospere, para que você cresça, para que você saia do lugar onde você está, para que você se posicione de uma forma assertiva, para que você seja alguém que construa novas realidades em Deus, para que você utilize da força do céu na sua própria vida, para que você receba a força de Deus e a coragem de Deus, porque Ele diz para você nessa manhã que seja forte e corajosa. Seja forte, muito corajosa. Seja forte, porque foi o Senhor que te mandou, é Ele quem te sustenta. Foi o Senhor que te conduziu, é Ele que te garante. Queridos, muitas vezes Deus vai nos chamar para coisas que nós vamos olhar assim e a gente vai falar assim, olha, não é para mim. Eu não dou conta. Provavelmente Josué se viu em um lugar, queridos, gigantesco, porque conduzir milhares de pessoas para uma terra, milhares de pessoas, inclusive milhares de pessoas bem desafiadoras, com uma estrutura de mentalidade desafiadora. E talvez ele olhando para aquela situação, ele se viu sem coragem e sem força. Talvez para aquilo que Deus te chamou para fazer, para se posicionar, talvez você tenha nesses dias se visto sem coragem e sem força. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para encher o teu coração de coragem e de força. E como, Sumaí, eu encho o meu coração de coragem e de força? Meditando todos os dias no livro dessa lei. Ao invés de meditar no seu problema, na dificuldade, na adversidade e na situação que está na sua frente, você medita no livro dessa lei. Como eu falei para você, Deus trabalha com uma foto do seu futuro. Ele coloca lá um quadro. E Ele te dá algumas peças do seu quebra-cabeça. Só que é interessante, é muito interessante, que Deus nem sempre te entrega todas as peças. Na maioria das vezes, Ele não entrega todas as peças. Você vai encontrando as peças no decorrer da tua jornada. As peças que eu tenho hoje do quebra-cabeça da vida da Sumaí, há 5 anos atrás, eu não tinha a maioria dessas peças. Há 10 anos atrás, aí que eu não tinha mesmo nenhuma dessas peças que eu tenho hoje. Só que no decorrer da jornada, enquanto eu vou obedecendo a voz de Deus, Ele diz, dá esse passo, Sumaí. E aí eu dou. E aí eu pego aquela peça do quebra-cabeça e eu faço aquele encaixe. E aí Ele fala assim, ó, Sumaí, dá o próximo passo. E agora, enquanto eu tô pregando para vocês aqui, Deus já me deu um novo passo, que é para eu dar. Olha como o Espírito Santo fala. Presta atenção nisso. Enquanto eu tô pregando para vocês, enquanto eu tô ministrando para vocês, Deus acabou de me dar uma peça do meu quebra-cabeça e o próximo passo que é para eu dar. Deus acabou de me dar uma peça do meu quebra-cabeça e o próximo passo que é para eu dar. A pessoa que é para eu conectar para a próxima peça. Sabe por quê, queridos? Tem pessoas que têm um pedaço do nosso quebra-cabeça. Tem pessoas que têm um pedaço do nosso quebra-cabeça. Tem pessoas que a gente vai conectar com essas pessoas na nossa jornada. Por exemplo, um dia eu conectei com um homem chamado Myles Munroe. Inclusive, eu não conheci pessoalmente,
mas eu conectei com ele. Eu conectei com as suas ministrações e com os seus livros. E quando eu conectei com Miles Monroe, e junto na mesma época eu conectei com Mike Murdock. Ali eu comecei a ser bombardeada por você precisa ter clareza do seu propósito. E eu comecei a ser bombardeada, e eu comecei numa busca incessante por clareza de propósito. Eu não tinha vontade de viver, eu orava a Deus, eu era muito crente, mas eu orava assim, Deus me leva, me mata. Não faz sentido nenhum a minha vida. Hoje, eu peço a Deus, Deus, deixa eu viver 100 anos. Deixa eu viver 100 anos. Eu vou ser a véia mais forte que o Senhor conheceu. Deus, me permita viver com saúde. Envelhecer, ver os meus netos, bisnetos, tataranetos. Ver uma geração restaurada, alcançada pelo Senhor. Por quê? Porque eu conectei com pessoas que tinham um pedaço do meu quebra-cabeça. Até as pessoas que você conecta, você precisa estar atento. Tá? Você precisa estar atento. Porque às vezes essa pessoa, ela tem uma pecinha que vai se encaixar ali e vai te levar para um novo nível. Tem uma pecinha que vai se encaixar ali e você vai começar a ter uma clareza de coisas que você não tinha antes. E isso é algo muito precioso. Porque muitas vezes, Satanás, ele não vai matar você, literalmente. Na maioria das vezes, não. Ele rouba os seus sonhos. Ele rouba a sua vontade de viver. Ele rouba a sua alegria, a sua paz. Ele mata projetos que Deus colocou na tua vida. E aí você é morta por uma vida de incredulidade, de passividade. Ah, nada dá certo, é muito difícil, eu não dou conta. E você entra nesse lugar aonde em você não percebe nem força e nem coragem. E é na palavra de Deus, queridos, que nós encontramos força e coragem. Força e coragem. Força e coragem. É na palavra de Deus que nós somos renovados. É na palavra de Deus que Ele levanta do monturo, da cinza. Que Ele vem com uma palavra rema, uma palavra de vida, que te leva para um novo nível. Que te dá um sentido completamente diferente. Que faz você perceber, enxergar, entender coisas que você não estava entendendo até então. Deus disse para Josué por 3 vezes, seja forte e corajoso. E talvez hoje aqui você não sinta. E eu quero te dizer nessa manhã, para de viver pelos seus sentimentos. Para de viver pelas suas sensações. Ah, eu não tô sentindo a presença de Deus, querido, não precisa sentir. Sentir é gostoso, é bom, é um arrepio, arrepiei, oh glória, bom. Mas presta atenção. Presta atenção. Mesmo que eu não sinta, a sua palavra diz que Ele estaria comigo todos os dias. A palavra de Deus diz, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. A palavra de Deus diz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não vai queimar você, porque eu sou contigo. Então, mesmo que eu não sinta, nós precisamos urgentemente sair desse lugar dos sentimentos
e adentrar no lugar do eu acredito. Eu acredito, Senhor, na tua palavra e não no que eu estou sentindo. Eu estou me sentindo fraca, debilitada. Não, Senhor, não vou ficar com o que eu estou sentindo. Eu vou ficar com o que a tua palavra diz. E Deus diz para você hoje, seja forte e corajosa. Seja forte, muito corajosa. E é por isso que a palavra de Deus diz, digo fraco, eu sou forte. A partir de hoje, pega o livro dessa lei, medita nele. Pega a palavra que Deus disse para Josué e pega ela para você como uma palavra rema nessa manhã. E diga para você mesmo, eu sou forte e corajosa. Diga, eu recebo, Senhor, essa força e essa coragem. Eu recebo, Deus, essa capacitação. Eu não vou meditar na minha dor, no meu problema, na dificuldade, não. Eu vou meditar na tua palavra, no que ela diz, no que ela orienta, no que ela diz ao meu respeito. Eu vou meditar, Senhor, nos planos, nos projetos e no propósito do Senhor para minha vida. E gradativamente, Deus vai te entregar cada peça do seu quebra-cabeça. E quando você perceber, você vai estar vivendo as promessas, os planos, os projetos e o propósito que o Pai do Céu tem para você. E eu quero te convidar nessa manhã para fechar os seus olhos. Quero te convidar nessa manhã para fechar os seus olhos e para que você possa aquietar seu coração. E eu quero que você respire o mais profundo que você puder. E nessa manhã, eu quero que você comece a utilizar da sua imaginação. Talvez você entrou aqui cansada, sobrecarregada. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: seja forte e corajosa. Para de viver pelos seus sentimentos. E viva pela fé. E nesse momento eu quero que você visualize com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Visualiza o céu se abrindo na tua casa, onde você está agora. E quando o céu se abre, uma luz muito forte, começa a tomar o lugar onde você está. E a presença de Deus, ela toma o seu coração. E de uma forma muito sobrenatural, você começa a ser fortalecida, capacitada. Você começa a sentir a força e a capacitação, a coragem que vem de Deus para a tua vida. E eu quero que você comece a ver aquilo que você precisa fazer, mas não tinha coragem para fazer. Aquilo que você precisa fazer, mas não tinha força para fazer. E eu quero que você visualize você fazendo, você indo, você agindo. Talvez você precisava de coragem para conversar. Talvez você precisava de coragem para abrir um negócio. Talvez você precisava de coragem para pedir perdão. Talvez você precisava de força e coragem para ministrar a palavra que Deus tem mandado você ministrar. Para viver aquilo que Deus tem dito que é para você viver no ministério. E eu quero que você se visualize fazendo aquilo que Deus disse que você faria.
Visualize com detalhes. E eu quero orar por você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, clamamos e apresentamos as tuas filhas diante do teu altar. Te pedimos, estende a tua mão, manifesta o teu reino. Que nessa manhã uma força e uma coragem sobrenatural possam tomar o coração das tuas filhas. Que aquilo que elas não tinham nem coragem, nem força para fazer e realizar os teus planos e os teus projetos. Que a partir de hoje, Senhor, elas não vivam pelo que sentem, mas vivam pelo que creem. E que em nome de Jesus, passos comecem a ser dados hoje. E que pela fé, pessoas aqui possam caminhar na direção que o Senhor tem para cada uma delas. Oramos, te agradecemos pela força e pela coragem que veio do céu para as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. E com a nossa boca, eu quero que você declare com a sua boca: eu sou forte e muito corajosa. Declara com a sua boca hoje: eu sou forte e muito corajosa. Eu vou meditar no livro, na palavra de Deus, de dia e de noite. E eu não me desviarei nem para a esquerda e nem para a direita. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém de novo.